dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Conteúdo Imobcast. E hoje, Cleberson, hoje o tema é top, porque para mim vai falar aí de duas coisas primordiais dentro do nosso mercado hoje. E assuntos assim, produtivos, financeiramente falando, que é loteamento e franquia. O que você acha disso, Cleberson? Primeiro, mais uma vez, olho aqui. Agora nem desgrudar. Conteúdo Imobcast, um programa feito a 6 mãos, né? Nós somos dos parceiros aí. O Heriberto não está aqui, mas ele está com a gente, está perto das câmeras. Batatinha também. Quero te agradecer que está assistindo a gente aí, seja lá no Spotify ou no YouTube. Isso aí. Nós vamos falar realmente, como o Renato falou, um conteúdo assim, para mim, muito importante no mercado imobiliário, né? Que é a parte de parcelamento e loteamento. E para isso, nós estamos com um parceiro, né, Felipe Aquino, esse cara que vai nos falar aqui, é um cara que está trazendo uma solução que o mercado precisa. Ele é CEO da primeira franquia de loteadora do Brasil, hein? Olha só, hoje tem assunto, tem tema pra gente falar a rodo, que é a sua área também, né, Kleber? Sim. Bom, obrigado pela presença, Felipe, bem-vindo. E brinde-nos com seu conhecimento aí. Quero agradecer aí o Imobcast pela oportunidade e dizer que para nós é um prazer estar aqui com vocês, né? E poder falar desse projeto, que é um projeto que está sendo considerado inovador e disruptivo, haja vista que a gente pegou um segmento conservador, né? Que é o segmento de loteamentos, de parcelamento de solo, de desenvolvimento imobiliário, e trouxe para um modelo de negócio que permite ganho escalável, que por mais que a franchise nela seja um modelo de negócio hoje consolidado, né, mundial, para esse segmento ela vem com um modelo de negócio inovador, né? E a junção desses dois fatores, o loteamento, o parcelamento de solo e a franquia, ela chega nesse resultado de realmente ter uma inovação. E a gente estava falando disso aqui antes, né, o Cleberson, que tem muita gente no mercado imobiliário, gente que vive de mercado imobiliário, que acha que é fácil fazer um loteamento. É só ter a área e pronto. E aí eu queria que você explicasse pra gente, assim, de forma prática, aonde que a franquia, aonde que a loteadora entra facilitando essa vida. Porque quem acha que é fácil é porque ainda não fez, porque é difícil pra caramba. Sim. Na verdade, assim, quando a gente iniciou a Vogar Empreendimentos, propriamente dita, abrindo canteiro de obra, loteando, eu busquei muito conhecimento técnico no mercado, teórico, né, entre estudos, fiz cursos na área, fui atrás de informação e bati sempre em duas paredes, vamos dizer assim, né? Primeiro, que quem tem sucesso nesse segmento não quer compartilhar esse conhecimento, né? Então você tem loteadores, incorporadores de sucesso que guardam para si esse conhecimento. E é difícil, porque são muitas aparas, muitas arestas que você tem que juntar, pontas que você tem que amarrar, desde a locação da área, negociação dessa área, qual é o produto imobiliário, que é o ponto, eu considero como pontapé inicial, até mesmo de achar a área, né? Você entender a lacuna e ver qual é a oportunidade do mercado, desenhar o produto para aí sim você partir do porquê, né? Você tem realmente um porquê. E bati então nessa parede de que muitas pessoas que tinham êxito
não nos passavam a informação, não nos compartilhavam esse conhecimento. E o conhecimento teórico que eu busquei, todo conhecimento é bom, todo conhecimento é fundamental, mas na prática se demonstrou totalmente diferente, né? A gente tem muitos atores envolvidos nesse escopo, desde você lançar um produto imobiliário até você entregar esse empreendimento em si. A Vogar, então, foi indo pelas minhas próprias pernas. Eu tinha até não tinha todo o capital e também muito daquela coisa que o pessoal fala, não, para você iniciar o empreendimento você tem que ter todo o dinheiro no caixa. Isso afugenta novos empreendedores. Sim. Então, assim, os bons pagam pelos ruins. Eu entendo que existe muita má fé, mas eu já tenho visto muito vídeo no Instagram de caras também falando o oposto disso. Você nem precisa ter dinheiro para lançar e fazer uma renda passiva. Eu também já não acho que é tão fácil assim, né? Não é qualquer um sem dinheiro que lança o empreendimento. Na verdade, assim, o loteamento em si, quando a gente iniciou com a Vogar Empreendimentos, a gente tinha um caixa aproximadamente aí de 15% a 20% de algum empreendimento, isso considerando desde a incorporação imobiliária, aprovação do projeto, lá no descaracterização do impossível ente ambiental, que já começa a investir ali naquela etapa, projetar, licenciar, precisa eventualmente de um estudo ambiental, um estudo de recuperação de área verde, um PRAD, um EAS, que é um estudo ambiental simplificado, e aí você já começa a ter um investimento, né, na frente, e isso não é nos falado, né, ou quando era nos falado, por exemplo, em algum curso, alguma coisa que nós fizemos, cara, você vai fazer um curso de incorporação imobiliária hoje, você, além de te desestimular, você sai correndo, né, porque empreender não é isso. Sim. Entendeu? Eu entendo que você tem que procurar minimizar cada vez os riscos, mas não eximir, ou então fugir desse teu sonho, ou então dessa tua vontade de empreender nessa área, porque foi falado para ti que você precisa de uma equipe com 8 profissionais, de um geólogo, de um engenheiro ambiental, de um engenheiro civil, precisa de um arquiteto, precisa de fulano, de ciclano, disso, daquilo e tal. Realmente você precisa, mas se você for esperar para ter esse cenário 100% favorável, você não vai tirar. Empreender não é isso, né? Você acabou de falar. Vamos discorrer aqui, olha. Você está descrevendo, né? Engenharia ambiental, arquitetura, às vezes, jurídico, contábil. E como é que paga tudo isso, né? Essa que é a equação que às vezes você falou, a gente te assusta quando você vai fazer um curso de incorporação. De fato, a hora que você vê, é muito técnico, né? É muito número, é muita burocracia. E no final, a hora que você vê a conta que você tem que sustentar, parece que aquilo não é para você. O que levaria uma pessoa a entender que essas questões técnicas elas são essenciais, porém elas não são o primordial para se começar um loteamento? Estou correto? Não é você saber tudo isso e ter condição de arcar tudo isso que vai fazer com que, igual a Vogar faz, consiga desenvolver um empreendimento, correto? Correto, na verdade assim, a gente parte, como eu comentei contigo, pelo produto, né? E aí você tem algumas situações que inclusive é o que dentro da franquia a gente tem a metodologia que se chama Via Lote. A Via Lote nada mais é do que um conjunto de atitudes e tomada de decisão que nós tivemos que ter enquanto nós estávamos empreendendo nesse segmento. E claro que parando para analisar depois de que realmente as coisas estavam andando, a gente conseguiu criar uma cronologia do tempo, entender o que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado. Faz parte. Formatamos essa metodologia, né? No final de 2022, não, foi final de 21, eu ensaiei uma expansão para fora do estado de Santa Catarina, que hoje a nossa área de atuação ela é Vale do Itajaí e Planalto Norte, catarinense. Na época, eu negociei uma área em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, comprei uma área no oeste do Paraná e negociei uma área na região metropolitana de Curitiba. O que aconteceu? Eu comecei a me deparar com algumas situações, por exemplo, lá no oeste do Paraná, eu comprei em dinheiro essa área, não era uma permuta, diferente do interior de São Paulo e da região metropolitana de Curitiba.
foi onde eu priorizei, porque eu havia colocado dinheiro na frente, então meu payback ele tinha que ser mais rápido, para que eu tivesse um capital empenhado, um retorno interessante. Contratei fixo por mês engenheiro e arquiteto, né? Porém, eu resido em Balneário Camboriú, então estou a 800 quilômetros de distância. Não consigo estar em cima olhando 100%, né? Essa situação em específico. E não estou aqui falando mal do profissional ou generalizando. Chovia, o cara não ia trabalhar. Então, não, deixa para depois. Não tinha o senso de urgência que eu tinha uma vez que eu tinha colocado capital. E aí minha vida começou a virar uma correria. Eu saía no sábado, voltava na segunda, estava sacrificando minha vida pessoal e tal. Falei, preciso pensar num modelo de negócio, que seja um modelo de negócio que me permita expandir, porque afinal de contas eu sou um empreendedor, eu tenho sangue de empreendedor, corre na veia, e assim, eu quero crescer, eu quero trazer resultado, desenvolvimento econômico, social, cultural, que a organização traz, né? O ganhar dinheiro é bom, é uma consequência, mas esse retorno em si que ela traz é satisfatório, né? Pra caramba, eu faço o que eu amo hoje. E aí eu optei por vender a minha área no Paraná, passei a permuta de Prudente, fiquei só com Colombo, que dá 200 quilômetros aqui de Balneário, então eu consigo resolver exatamente por essas situações. E contratei uma consultoria externa para que a gente fizesse a franquia. Falei, cara, contratei uma pessoa conhecida de 10 anos, trabalhou em grandes empresas, trabalhou na Grandene, trabalhou no grupo do Dalina e hoje se dedica a essa área de franchise. Ficamos um ano desenhando esse projeto, né? E falei para ele assim, cara, eu quero franquear a loteadora. Ele falou para mim, cara, como é que você quer fazer isso? Você nunca viu um troço desse, como é que funciona, né? E aí eu falei, cara, eu quero fazer assim, 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 assado. Já conversou com o jurídico? Não. Já conversou com o contábil? Não. Não sei com ninguém, só tem sonho. Não sabia. Tá falando, quando você olha hoje o modelo que ele está propondo, eu falei assim, que coisa maluca, né? Franqueando tudo. E aí falei pra ele assim, ele olhou pra mim e falou, cara, você sabia que existe a lei do franchise? Eu falei, não sei, qual que é essa lei? Vamos ler. Por isso que eu tô te chamando. Por isso que eu tô te chamando. Um ano desenhando, achei que seria um processo mais rápido, né? E ficamos um ano desenhando. Hoje o nosso jurídico, nós escolhemos a dedo, ele ficou 15 anos dentro da Hering, trabalhando dentro da companhia, inclusive foi responsável, atuou dentro da equipe quando houve a internacionalização da rede de franquias da Hering. Então a gente conseguiu trazer um time legal, uma bagagem bacana para esse projeto e conseguimos colocar em prática, aparando todas essas arestas, principalmente jurídicas, né? Mas o segredo disso é esse empreendedor que vai ser o franqueado da Vogar. Esse cara vai ser o Vogar na região dele, da praça que ele estiver empreendendo. Ele tem um perfil muito próximo ao meu. Eu nunca vou ter a possibilidade de assinar a CLT de um cara desse. E isso foi uma coisa que me moveu a achar um modelo de negócio que eu tivesse acesso a essa pessoa, para que eu não tivesse mais aquela decepção que eu estava tendo com engenheiro e arquiteto lá no oeste do Paraná. Hoje você aplica um teste para selecionar esse cara que ele vai ser seu parceiro, porque ele vem um sócio, né? No negócio. Sim. Na verdade, nós temos um processo seletivo bem criterioso, né? Hoje, falar para ti que se a gente quisesse ter um volume bem expressivo de franquias, a gente já poderia ter, mas idoneidade e reputação acima de tudo. Sim. Primeiro porque quando você traz agentes criminais, nem pensar em pessoal. Exatamente. A gente pede a ficha criminal hoje, esse documento é indispensável. A gente consulta SPC, Serasa, enfim, não que isso seja SPC, Serasa, é porque processos e talvez negativações, ninguém está livre disso. O que não pode é o cartão arrasto de coisa que vai contaminar o ativo que ele vai construir. Nós tivemos uma situação, claro que isso daqui dá para contar, né, não nomear, o cara tinha 59 processos, desses 59 processos, 4 eram 171. Como que você vai trazer um cara ali, o cara querendo pagar cheio e à vista a franquia? Aí até o pessoal estava lavando. O pessoal do comercial, não, vamos fazer. Então eu falei, cara, o negócio é o seguinte, eu quero uma venda saudável. Tá escrito aqui nessa capivara aqui que a gente vai se incomodar, entendeu? Então, assim, eu tô entregando o bem mais valioso da minha empresa para ele, que é a minha marca.
E por mais que você esteja franqueando, vai gerar um ônus para você. O seu nome vai estar depois na jogada. Exatamente. Lança um negócio, não entrega, você acha que isso não vai bater lá em você, lá em cima. Com certeza. Assim, a gente tem hoje consciência e por isso que não existe no mercado. É complexo, tá? Por isso que não existe no mercado esse modelo. Não existia até então. De certa forma, lá na frente a gente vai, enquanto franqueadora, talvez, juridicamente falando, escorar esse eventual empreendimento que não foi entregue. Vamos ser solidários. A gente sabe desse risco, né? A gente está disposto a correr esse risco e a gente tem que fazer a gestão desse risco, que é desde a seleção criteriosa desse parceiro. Antes do cara assinar um contrato de franqueado da Volgar, se ele não puder me receber pessoalmente na praça dele ou vir a Balneário Camboriú para conhecer nossa estrutura física, feito uma call comigo, né, para que eu consiga ter uma leitura também da pessoa. Mas assim, são mais pessoas boas chegando até nós do que pessoas negativas ou então pessoas que não se enquadrem nesse perfil, né, que não atendam esses critérios, né. Hoje nós temos engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, sejam eles bem-sucedidos ou iniciando carreira, médicos, advogados, tem inúmeros empreendedores, tanto tecnicamente falando, da área de desenvolvimento imobiliário e construção civil, quanto empreendedores que querem buscar, porque o loteamento, na verdade, assim, eu já fiz prédio também, já mexi com vertical, nós tínhamos construtora no Paraná, a lucratividade da urbanização é fora da curva. Comparado a um prédio, hoje você precisa enterrar um caminhão de dinheiro para aparecer para trás do tapume. Concreto e ferro de fundação. Sim. Não que a urbanização seja uma obra barata, mas se comparada ao vertical, guardada as proporções, sim, o resultado é muito superior, com certeza. O loteamento, por exemplo, você não tem código do consumidor. O bairro planejado, você não tem código do consumidor. Então, falando aqui de empreendedor para empreendedor, tem muitas coisas positivas dentro desse segmento do mercado imobiliário, que é o mais lucrativo que tem. Felipe, apesar de não ter isso, né, não ter esses códigos que regulamentam, existe também uma lei que tem que ser seguida, leis que tem que ser seguida e que eu acho que, vou até mudar um pouco aqui o contexto. A Volgar, qual é o principal produto de verdade da Volgar? O que ela resolve hoje no mercado? Que dor que você percebeu e está atacando? Porque eu acho que a gente vai chegar nesse ponto da lei aqui, né? Sim. Na verdade, assim, o que eu quis unir quando eu falei do perfil do empreendedor, que é um cara que se assimila muito com o meu, está muito próximo do meu perfil, primeiro que é a questão do... Nos Estados Unidos tem um termo que está muito alto, que é o grit, né? Vontade de fazer, de dedicação, senso de urgência, que é a nossa inteligência emocional, né? Que hoje você não consegue desenvolver inteligência emocional. Até consegue desenvolver um fulano aí com uma idade maior, mas é muito cultural isso, é na criação. O intelectual não, o intelectual você vai fazer um curso, você vai ler, você vai estudar, você vai dilatar o seu conhecimento, exatamente. Mas o emocional, que é a atitude, a tomada de decisão, a capacidade de resolver conflito, comunicação, enfim, uma série de coisas. Primeiro, essa situação de ter essa pessoa lá. Segundo, esse cara que pretende iniciar, e essa foi uma das dificuldades que eu mais tive quando eu fui iniciar com o meu primeiro loteamento. O que você já fez? Qual é a sua empresa? Eu não vou ser cobaia tua, né? Não, eu sou da Volgar Empreendimentos, da rede de franquia Volgar. O cara, quando ele franquia, ele passa a ter o direito de usar a marca como se propriedade dele. Sim, ele é um licenciado para uso da marca e do portfólio. Com algumas restrições, tem responsabilidade. Tem responsabilidades, né? As responsabilidades hoje no franchise, que é regida por lei, isso tanto pela franqueadora quanto pelo franqueado, a gente tem hoje muito bem definido o que são competências desse franqueado e o que são competências da franqueadora. Por isso que eu falei para ti que eu entrego um canhão na mão, né? Nós temos uma situação, inclusive esse corretor vai gravar um depoimento para nós nos próximos dias aí, falando da experiência que ele teve. Determinada praça aqui no Alto Vale do Itajaí, duas praças na verdade, que ele fechou. Uma um loteamento
aprovado, com alvará vigente e todas as licenças ambientais emitidas. Maravilha. 248 unidades. E outra, uma cidade promissora, que só o frigorífico que está inaugurando lá agora, ele de arrancada já gera 2.000 empregos diretos. E tem déficit de moradia já, sem o frigorífico começar a operar. E ele é um corretor de imóveis que nós já conhecemos, sabemos da idoneidade dele, tem negócio com a Vogar e tal. Trouxe para nós essas duas áreas, né? E falou, vamos para lá, para a nossa região e tal. E eu falei, cara, eu acabei de lançar a franchise e eu preciso fomentar esse modelo de negócio. Então eu sugiro que você compre uma franquia. Eu não vou para lá. Né? Eu já tenho hoje 12 áreas de estoque, mais de 1 milhão de metros quadrados. A minha prioridade hoje, falando em termos de Vogar e empreendimentos, a minha incorporadora, nós estamos em 6 praças hoje, é a minha prioridade. Né? Então eu não vou lá investir 400, 500 quilômetros de distância, não que não seja um bom negócio, um excelente negócio. Tanto é que, um loteamento aprovado, vocês sabem, com toda a documentação, o cara pode abrir o canteiro de obra amanhã. Ouro. Né? Ouro. E ele não conseguia fechar, porque ele não tinha credibilidade. Sim. Em termos, não que ele não tivesse credibilidade quanto pessoa, mas quanto loteador. Isso, como empresa. Como empresa, isso. E, cara, eu lembro que eu sentei junto com ele, falei para ele da franquia, eu fiz de próprio punho no papel timbrado do Vogar a proposta para ele, já com pseudo nome. Isso nós fizemos o lançamento da franquia 23 de março, mas fizemos um lançamento incipiente, né? Até porque, assim, da mesma forma que é um negócio novo pro mercado, é um negócio novo para mim, né? A gente tá lapidando esse produto, tá ficando cada vez mais top, com demandas que vêm vindo das pessoas que nós conversamos. São Paulo e Minas explodiu, são as principais praças. Hoje a gente recebe inúmeros contatos constantemente, diariamente. Extrema, ali na divisa de São Paulo e Minas, está crescendo muito. Ali de Extrema vem muita gente atrás, Capitólio. Interior de São Paulo, desde Cotia até Presidente Prudente, até Capital, chegou a área para nós interessados na franquia, que tem essa dor, que ou não tem essa bagagem de ser loteador, como é o caso do André. O André não conseguia fechar essas áreas para ele desenvolver o empreendimento. Quando ele foi lá com a Vogar, ele me ligou de lá, quando saiu da reunião, com uma das famílias e falou assim, tá fechado, fechei com o cara. Então, assim, essa é a primeira dor que a franquia tem. Transferência de autoridade, de credibilidade, de know-how, portfólio. Eu acho que, quando você fala know-how, acho que é interessante a gente discorrer também aqui na parte do know-how, mas acho que a primeira é isso que você falou. Acho que traz a imagem, né? Essa imagem que as pessoas vão julgar por quem está vindo ali. Então, o cara, como você falou, se ele se comunica bem, se ele se posiciona bem, se esse cara está alinhado com o que a Vogar vende. Acho que é o primeiro passo. Porque senão você bota um Zé qualquer lá e usando a marca não vai transferir a credibilidade. Vai até pesar contra a marca. Então, o primeiro passo, acho que é essa escolha que vocês fazem desse franqueado. Nessa sequência, esse franqueado ele passa a ter uma autoridade de um portfólio que ele não tinha. Ele pode ter sido um cara bom, um cara preparado, com condição, que trabalhou muito para os outros. E agora não, agora ele tem uma marca, né, que ele teoricamente está representando e que transfere essa credibilidade para ele. Então ele deu esse primeiro passo fazendo isso. Só que muitas vezes eu falo porque é uma coisa que a gente vê, né, Felipe? Até quem já faz loteamento há muito tempo subestima algumas praças, né? O mercado imobiliário ele é muito particular de praça a praça. E isso é uma da dificuldade, né? Como é que você faz essa transferência hoje de tecnologia, de know-how para esse cara que está lá, né? Para esse cara que entrou? Porque às vezes ele vem com preconceitos, principalmente se ele já é do mercado. Ele fala, não, aqui funciona desse jeito. Como é que você tropicaliza isso? Na verdade, assim, a gente tem um manual hoje, né, de franqueado, e quando ele assina o contrato conosco, o que é bacana comentar é que o nível de candidato que nos procura já é bem elevado, né? Até porque... E ele tem que ser do mercado? Não Isso tem. é uma vantagem. Eu sou publicitário, né? Então, assim, é claro que o marketing e a publicidade, ela nos dá uma bagagem muito grande, porque você é obrigado a conhecer do negócio do teu cliente para você comunicar esse negócio, né? Então, você, de certa forma, vive essa realidade também. Mas não precisa ser profissional da área, não. Muito pelo contrário. Eu acho muito bacana e tudo que a gente fala que é técnico, tá? Hoje, dentro de um loteamento, quem ganha dinheiro é o incorporador, não é o construtor. O construtor faz o serviço sujo. Exatamente. Vamos falar a verdade.
O serviço que hoje é o mais arriscado, é o mais complicado do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de solidariedade com relação àquilo que está sendo feito, a execução está sendo feita por ele. Entendeu? Então, assim, por que você vê hoje números influencers e digitais influencers falando sobre a incorporação? A gente já teve hoje funcionários, equipamento, isso, aquilo, mas, cara, não é mais uma realidade da Vogar Empreendimentos. E também, dentro da minha metodologia, eu proponho que não seja uma realidade do franqueado. Né? Construir e incorporar. No caso, construir, incorporar. Né? É porque assim, quando você fala de construir, cara, você está falando de contratar. Você está assumindo risco trabalhista, os riscos de garantia, qualidade. Você está falando aí. Só para abrir um parênteses rapidinho. Hoje um operador que toca uma PC, que toca um trator esteira e toca talvez uma retro, esse cara ele ganha em torno de 10 mil por mês. Fora os encargos. Estamos falando dele por o dinheiro na mão. Vamos falar aí 8 pila. Esse cara vai ter que custar 15 a 20 conto, dependendo do isso eu tô falando de custo de contratação. Não que ele não vale, ele vale inclusive. Vale realmente isso. O que torna ele caro é o CLT, que a nossa legislação do CLT hoje é uma ou a improdutividade, né? Só que a improdutividade aí muitas vezes não é nem isso. Sabe o que acontece? Você não tem serviço para esse cara todo dia, 8 horas por dia. Às vezes você está pavimentando, o que o cara vai fazer lá? Às vezes você está na elétrica, o que o cara vai fazer lá? Às vezes choveu, ele está dentro de casa. Você acaba pagando para o cara ficar de plantão. E aí que entra a vantagem, né, de você criar toda uma cadeia onde você estrutura parcerias, né, que eu acho que uma das coisas que a Vogar pode oferecer também é essa inteligência do cara não ter tudo dentro do portfólio dele, porque ele está ali também agregando valor a uma área, mas ele não precisa ser construtor. Ele pode ser um advogado, um médico, um contador que está capitalizado, que tem uma área, que quer entrar nesse segmento, investir nele e fazer essas associações com profissionais até da região, capacitados com a sua assessoria, né? Porque não é fácil selecionar o construtor certo, né, o projetista certo, e alguns deles não precisam ser locais, né? Eu tô enganado. A gente pode, quando fala de construção, diferente quando a gente fala de incorporação, quando a gente fala de loteamento, existe uma particularidade comercial, mas na construção não, né? Eu construí, por exemplo, em Goiânia, ou Brasília, ou em São Paulo, a construção é da mesma forma, vai ter a dificuldade de mão de obra, que foi o que você falou. Tô enganado? Sim, na verdade a gente não... A própria Vogar Franchise são 3 bancos, né? E hoje tem, por conta da franquia em si, a franquia projetou o Vogar demais em âmbito nacional, assim, é um absurdo. A gente recebe contato do Pará e do Rio Grande do Sul, a gente recebe contato do Acre e recebe contato do Rio Grande do Norte. Essa semana, inclusive, o cara me chamou no privado, um direct do Instagram ali, cara do Rio Grande do Norte, para conversar. A gente vai trabalhar com o banco já está sendo desenhado isso, tudo de maneira online, o banco de fornecedores nacional. Eu entendo que, assim, serviços, geralmente, né, desde um corretor de imóveis de área até um engenheiro ou um arquiteto que vai desenvolver o projeto, não que vai executar a obra, ele necessariamente não precisa ser da praça. Sim. Mas insumos e matéria-prima, geralmente, até por uma questão de custo logístico, né? Não tem como você comprar um artefato de concreto em São Paulo, mandar entregar em Natal ou Mato Grosso do Sul, que não vai bater o preço do artefato ali de Campo Grande ou da praça do cara, um paver, alguma coisa nesse sentido. Então esse banco, esse cara entra, cadastra-se, vem para o nosso time interno, é feita a validação dele com base no cadastro dele, não só informacional, principalmente acervo técnico, comprovação de acervo técnico. Para garantir qualidade de obra. Para garantir qualidade de obra. E esse cara vai ter acesso a todos os nossos franqueados, esse cadastrado aí na área de fornecedores. Mas fornecedor, no geral, se ele está numa cidade, o franqueado está naquela cidade, não tem cadastrado, o fornecedor também é uma porta, o franqueado é uma porta de entrada para novos fornecedores. Ele cadastra na sua base de dados um fornecedor novo. Ele pode fazer essa interferência. Assim, ele só vai cair para a nossa rede
Quando for validado. Quando ele for validado pela franqueadora, né? Porque às vezes acontece, o cara é um compadre, o cara tem um relacionamento, alguma coisa assim e tal. Fez, mas não é nem o know-how. Eu passei no teste técnico. Ele pode até ter a prerrogativa de contratar esse prestador de serviço lá, mas assim, vai assumir toda a responsabilidade e assim, a gente não, se puder evitar, a gente vai fazer de tudo para evitar, porque o nosso controle de qualidade também hoje, para ter uma ideia, todos os empreendimentos da Vogar, eles têm calçadas em paver e os terrenos gramados. Isso me custa acaba de dinheiro. Pegar com calçada. Você sabe disso, né? A legislação não exige que eu faça isso. Eu posso terminar a caixa de rolagem, fazer a guia, meio fio e pronto. Entregar o terreno. Só que esse padrão, e muito pelo contrário, o cara fala, eu vou gastar mais isso e aquilo, só que isso agrega um valor absurdo. Minas é muito comum o pessoal vender loteamento no pasto, sem absolutamente... Algumas praças estão mudando isso, por exemplo, mas é muito comum. Pouco tempo atrás, e para nós publicitários, você que trabalhou com isso, dá muito mais trabalho você desenhar num pasto do que... Não, e assim, a questão de manutenção, né? Você hoje pega prefeituras de grandes praças, ou então até de cidades medianas, as cidades pequenas estão começando a fazer, mas ainda nem tanto. O cara vai lá e mete multa mesmo, porque não está dando a manutenção. O mato hoje é complicado, porque é vandalismo, lixo, gente se escondendo para praticar crime, enfim, uma série de coisas que isso seja numa gleba ou seja no terreno, né? Então, tenho trabalhado com grama, mantendo a manutenção dela até fazer a entrega técnica do lote para o cliente ou para o investidor, e ele facilita inclusive a sequência da manutenção por ele. Já está lá. Às vezes ele não vai construir agora, ele vai construir mais para frente, ele comprou para ganhar um ágio em cima como investidor imobiliário, então a grama ela favorece na manutenção. E isso esteticamente é muito melhor, porque quando você tem um loteamento, principalmente grandes loteamentos, né, que não tem esse olhar, esse carinho, esse cuidado, visualmente ele vira uma favela. Você está falando, eu lembro uma época que eu trabalhava na Vila Olímpia, né, lá perto do Shopping Olímpia, tinha não sei se vocês conhecem a região, era antes de virar o que virou lá, né, na ligação ali com a parte superior com a Faria Lima e embaixo aqui com a Funchal, demoliram um galpão e foram lá, terraplanaram o terreno e plantaram grama e fecharam com tela em volta. E o quanto que era fantástico você passar, ver todos aqueles prédios, aquele terreno vazio, gramado ali na frente. Então isso enobrece de fato, porque as construções, as pessoas vão passando e vão vendo aquele imóvel lá e você vai agregando valor, né? Até brincar, pessoal, só faltou plantar um girassol ali no meio para todo mundo ficar realmente prestando atenção. E isso eu acho que é uma estratégia inteligente, porque dentro da linha de comunicação do marketing, isso é estratégia comercial de marketing, né? Acabei de fazer isso lá, né? Campo de girassol no loteamento. Então, olha, isso eu acho que para quem tá nos assistindo aqui, eu acho que uma das coisas que a Vogar promete aí, isso, se compromete, na verdade, a te ajudar, é entregar essa experiência de quantos anos, Felipe? 10 anos. Então, são 10 anos aplicando isso já diretamente dentro de loteamentos, né? E que tem um portfólio que vem se fortalecendo a cada vez mais. E para você que tá apanhando, que a gente sabe que o cara apanha, tem muito macete que às vezes vai demorar tempo para você aprender, e que com essa solução, de repente, o que você vai fazer é só ter uma reuniãozinha aqui com o Felipe e vai se surpreender com quanto você vai economizar. Eu já economizei muito com várias coisas que o Felipe está falando, né? E acho que para você também é uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Se você não conhece, vai no site. Qual que é o site, aliás, da Vogar? Nós temos o www.vogareempreendimentos.com.br. Ali você tem um link direto com a franquia também, né? Você tem uma aba lá de franchise e você cai direto pro /seja Vogar, né? Que aí é pro franchise, né? Mas assim, é importante que você estava comentando da questão do que a gente entrega inicialmente hoje. O principal da marca e do portfólio, não só para você, no caso, que é um empreendedor que pretende criar raízes nesse segmento, permutar áreas, ou até mesmo comprar áreas, ou fazer qualquer tipo de negociação. A marca tem peso. Ninguém faz parceria com quem nunca não conhece, não tem portfólio. Ninguém quer se cobrar, né? Essa que é a verdade, né? Então... Todo mundo quer chegar primeiro e beber água limpa, mas ninguém... Sim, ele chega, na verdade, assim, você já chega revestido
com uma armadura de que você tem que mostrar. Ele não está concedendo a área dele para um fulano que... Aventureiro que vai... Ou então, muitas vezes, o cara não é nem aventureiro, ele é realmente o primeiro loteamento de um cara honesto, de um cara que quer ingressar no mercado, mas o dono de área não quer pagar para ver. Sim. Mas aventureiro que eu falei, nos olhos do dono da área. Sim, exatamente. Para o cara bater lá na porta dele, o cara já tem um plano, né? Alguma estratégia, um plano na cabeça. E para o cara que está do outro lado, que tem a área, fala assim, peraí, o que você já fez? Você vai se aventurar comigo? Não, tô fora. E aí, na sequência disso, né, uma outra, que daí eu diria para ti hoje, que isso a gente trata com muito sigilo e muito critério, e só os franqueados têm acesso, que é a metodologia Via Lote. Era a minha próxima pergunta. A metodologia ela é realmente fantástica, porque assim, eu vou falar para vocês a minha realidade, né? Nós temos 10 anos de mercado, no mercado de desenvolvimento imobiliário, porém o desenvolvimento imobiliário horizontal iniciou há 5 anos. 5 anos a gente trabalhou em outras áreas do desenvolvimento imobiliário, inclusive vertical, prestação de serviços, projetos, inclusive para segmentos de loteamento e urbanização. Minha família tem uma área, tem uma experiência na área de muitos anos aqui na região de Mafra, Rio Negro, Canoinhas, que é Paraná com Santa Catarina, divisa ali. Só que lotear há 20, 30 anos atrás era uma piada, né? Na verdade, você só abria a rua, né? O resto das companhias de serviços públicos e a prefeitura em si fazia o restante. Né? Em 1980, por exemplo, tanto que um terreno custava 5, 10 mil reais, né? Porque não existia esse investimento em infra, que hoje é exigido, né? A prefeitura futuramente ia pavimentar quando ela estivesse disposta. Depois. A companhia de abastecimento de água e de elétrica vai lá fazer a infra, né? Então, realmente, por isso que custava barato um terreno. Não tinha todo esse investimento que hoje o empreendedor é obrigado a fazer, e também a responsabilidade. Mas aí acabou que com essa evolução resolveu um problema social muito grande, né? Muitos loteamentos se tornavam zonas de realmente precárias, né? Famílias às vezes ficavam abandonadas, porque o interesse público às vezes não era naquela região, e o dono do terreno queria capitalizar, loteava aquela região, e a família mais simples adquiria muito facilmente um terreno daquele, só que ficava lá, às vezes sem saneamento básico, né? Sem iluminação, sem condições adequadas de acesso. Hoje já não se permite mais isso. Então, a gente acaba aqui fortalecendo a sociedade, né, em termos de acesso à moradia de qualidade, porém a responsabilidade do empreendedor e o custo da implementação aumenta muito. Mas eu acho que com isso, Felipe, também existe algo que é uma técnica de como fazer isso hoje não ser pesado, não é? Eu acho que com a Vogar, quem vem hoje lotear começa a entender esse jogo melhor, não começa? Sim, na verdade a metodologia ela vai desde a concepção corporativa, que é abrir a empresa, né, natureza jurídica, para que você tenha um melhor enquadramento fiscal, como que você vai se resguardar, como que você vai blindar, coisas que eu fui aprendendo na prática, que hoje já chega mastigado. Se eu tivesse tido a oportunidade de comprar uma franquia quando eu iniciei, cara, eu ia ter economizado tempo e dinheiro. Porque só que daí volta aquilo lá que a gente falou no começo, que o cara que tem esse conhecimento, ele guarda para ele não quer ver ninguém usufruindo ou dourando a pílula como ele dourou, então, enfim, isso você tem em qualquer segmento hoje, mas assim, sanear esse conhecimento, não transmitir esse conhecimento, a gente está fazendo o contrário. Tanto é que tem vários parceiros do mercado que que sacanagem você está fazendo, então, cara, o sol nasceu para todo mundo. Entendeu? Eu quero sim democratizar o loteamento, o parcelamento de solo como investimento, entendeu? Como empreendedorismo. E estou sendo pioneiro, estou investindo grana, estou investindo tempo, estou investindo no meu network, no meu relacionamento, porque eu acredito, né? E o feedback que eu estou tendo está sendo muito positivo, não só de profissionais do mercado, mas também de profissionais do mercado de franchise, que hoje atuam com redes de varejo e enxergam para nós como um negócio diferente. Isso é legal colocar. A franquia da Vogar, ela não, comparado com uma franquia de varejo, né? Você não tem obrigatoriedade de comprar estoque de produto todo mês. Você não tem obrigatoriedade de estar num ponto comercial de destaque, logo o teu custo de manutenção, você não precisa pagar um aluguel caro no shopping. Você não precisa ter um funcionário que trabalha até as 10 da noite, te gerando um custo de CLT alto. Você não precisa comprar
de um único fornecedor, para comprar o pão desse cara, que é uma situação, uma realidade do food, né? Tecnicamente falando, food, a moda, enfim, todo. Então, por aí você já vê que você tem uma operação com custo baixo. Se você já tiver uma área sua ou se for uma área permutada, você ainda tem o Container Office, que é o nosso modelo de escritório container, que você joga lá em cima, nem custo de aluguel você vai ter. Então, assim, é uma operação extremamente enxuta, baixa, para que todo mundo tenha acesso, claro que passando na nossa peneira, ali no nosso filtro, nos nossos critérios. A metodologia em si, como nós estávamos falando, então ela vem desde essa parte da concepção jurídica, da concepção contábil da empresa, como vai se derivar as SPs de cada empreendimento, se é um proprietário de área, que essa é uma modalidade que nós temos, que é a Base, que é o cara que compra única e exclusivamente para empreender na área dele. Ele não tem, dentro dessa modalidade de franquia, a possibilidade de fazer mais áreas. Nós temos uma situação em Jaraguá do Sul, um empresário muito forte, uma empresa muito famosa da cidade. Ele tem 12 áreas na região. Esse cara, ele já ganha muita grana na atividade dele e tal, tem essas 12 áreas, ele não vai vender as áreas porque não precisa, estão ali paradas, não estão rendendo, muito pelo contrário, estão dando despesas. Ele não tem interesse em permutar, porque o percentual dele vai ser muito baixo comparado à aquisição de uma franquia, e ele teve a franquia hoje. Se você é um terrenista hoje e vai permutar comigo a Volgar, num loteamento aí tradicional, vou te pagar 60-40, né? Aqui na nossa região, lá para cima, até cai esse percentual. Tem algumas regiões ali para baixo, por exemplo, chegou até minha área esses dias aí por 80-20, né? Aí, se você é o terrenista, adquire uma franquia, você fica 80-20, você fica na posição do loteador, do incorporador. Sim. Então, o 20 é o quê? Não é nem que você está pagando para ninguém, é custo para você fazer a implantação. Mas eu não tenho esse capital, mas a metodologia te ensina a fazer essa captação de recursos. E a Volgar participa também. Nós temos hoje um banco de investidores que é da própria Volgar, claro que eles são investidores que investem na região que nós atuamos, mas se for um bom empreendimento com retorno viável, com certeza a gente leva esse investidor também para a praça desse franqueado, né? E não necessariamente só desse nosso investidor, a gente vai captar lá na praça junto com ele, vai ensinar ele a fazer essa captação na metodologia, que também faz parte, que também ensina esse canteiro de obra, né? Que é como você tirar a maior lucratividade possível desse canteiro de obra, né? Que nós estávamos falando da questão do passivo trabalhista, tem o imobilizado também, né? Hoje uma máquina, por mais barata que ela seja, considerando aí uma máquina de uns 10 anos, ela é 250, 300 mil reais. Entende? Essa máquina vai ficar parada também, ela não tem trabalho todo dia, né? Você não vai usar hoje um trator esteira enquanto você estiver pavimentando. Lá você vai usar outro tipo de equipamento, né? A menos que você terminou ali, você abriu o pavimento, enfim, ele vai para a travesteira, mas depois não. Felipe, você comentou atrás aqui, quando a gente analisa tudo, você basicamente criou uma nova forma de rentabilizar o dinheiro para pessoas que não sabem ou como podem potencializar mais do que um investimento tradicional. Então, vou pegar de novo um médico bem-sucedido, que tem aí, sei lá, os seus 2 milhões de reais, de repente ele tem uma terra e ele simplesmente olhava para aquela terra e pensava assim, não vou vender, ou vou plantar soja, vou plantar soja, né? E o dinheiro estava no banco, numa aplicação, e hoje ele tem uma oportunidade diferente. Ele não precisa pegar 100% desse recurso e aplicar em cima desse imóvel que ele tem, mas através da Volgar ele pode fazer com que parte desse recurso tenha rentabilidade muito superior ao rendimento bancário. Tô certo? Correto. Certo. Só que ele às vezes vai ter uma insegurança, porque ele vai pensar assim, peraí, mas eu não quero tocar esse negócio. Qual que seria a solução hoje? Porque eu conheço muitos empresários, né, muitas pessoas bem-sucedidas que topariam lotear a área, topariam trazer uma Volgar para o negócio, mas qual que é a solução nesse caso que esse cara que ele quer fazer, mas ele não quer ser o operador do negócio? Ele ainda pode usar a Volgar para isso? Pode usar, sim. Inclusive, essa situação desse empresário que eu comentei com vocês de Jaraguá do Sul, que tem 12 áreas, os corretores que bateram na porta dele são corretores já dele há um tempo, então tem confiança dele.
e levaram para ele a franquia. Eles vieram no lançamento da franquia em março, em Balneário, esses corretores, e levaram para ele a franquia e ele falou, cara, eu tenho interesse nessa franquia, mas assim, eu faço parte do conselho da empresa, eu tenho algumas atribuições da empresa, quando ele viaja ele fica 60, 90 dias fora, a empresa ela tem unidades acho que em 48 países, alguma coisa assim. Empresa muito forte no segmento de motores elétricos, não preciso falar mais qual o nome, né? E o que acontece? Ele fechou com esses corretores a administração da obra. Que ele tem confiança nesses caras, os caras que venderam a franquia para ele. Fazer a administração da obra, eu tenho muita procura para isso, né? Talvez eu conseguiria fazer isso via franchise, mas não é minha pretensão. Minha pretensão é que ele consiga esse profissional dentro da rede de relacionamento dele, na cidade dele. Porque administrar uma obra, administrar carteira de cobrança a gente administra para terrenista, a gente faz, tanto que a gente tem uma conversa muito evoluída com a TOTS, que é um sistema que a gente quer colocar, não só pelo que a TOTS representa e a credibilidade que o sistema tem, mas é realmente pelas funcionalidades que ele vai trazer agora para nós. Fazendo toda essa integração que além do banco de fornecedores homologados, a gente tem um banco de áreas e um banco de investidores, que são pessoas que já estão nos procurando desde março, entendeu? Para pôr dinheiro, para negociar a área. Hoje, para ter uma ideia, eu cheguei a fazer uma junção de um cara que tem uma área e não quer comprar a franquia e de um cara que quer comprar a franquia e não tinha área, entendeu? Nem eu imaginava que isso ia acontecer. Eu não imaginava, por exemplo, que incorporadores de sucesso já participando do mercado nos procurariam para comprar uma franquia, cara que está no vertical e quer ir para o horizontal, porque ele não está enxergando alguma coisa na operação dele, que a Volgar pode contribuir, a questão que nós estávamos falando de dividir o risco, de fazer a gestão do risco, minimizar o risco. Às vezes assim, eu estou aqui loteando, teve uma pessoa que nos procurou do Rio de Janeiro, fez um lançamento de um loteamento há 3 anos atrás, o loteamento pronto, não vende, tá patinando, tá queimado o loteamento, o que é pior do que começar do zero. Lançaram com preço alto, não venderam, baixaram o preço, daí quem comprou foi lá e não fez uma construção bacana como deveria. Cara, e bacana que eu digo, não uma coisa luxuosa ou uma coisa faraônica, tô falando como tem que ser feito dentro das regras do Código de Obras daquela determinada cidade e tal. E essa pessoa procura a gente porque ela quer se revestir de Volgar para dar mais um pontapé, virar essa chave. O que a Volgar vai trazer para mim aqui para a gente solucionar esse problema que eu estou tendo nesse empreendimento que não está vendendo. Procuraram a gente também recentemente, o pessoal de vertical, que... eu tô acompanhando o vertical aqui, minha margem tá X, Y, tô apanhando para chegar em 20%, vou migrar para horizontal. E aí ele vê que é uma operação diferente. Sim. Né? Desde a regularização, tem áreas que a gente pega às vezes, que a gente investe 1 ano, 1 ano e meio, 2, para regularizar, para daí poder projetar. Então respondendo aqui pelo que você falou, Renato, eu acho que, por exemplo, tem 2 vantagens. Você tem capital, né? E não quer tocar, tem oportunidade. Garanto que se você conhece, às vezes, corretores, olha, o corretor tem oportunidade, competentes, capacitados, que entendem do negócio, engenheiros também, arquitetos, pessoas de sua confiança, você que tem o capital. Ou você que não tem o capital, mas conhece quem tem capital e não tem essa solução, a Volgar pode ser uma solução. Por quê? Porque a Volgar, na verdade, ela vira uma auditoria em cima do processo como um todo, de quem tem o terreno e tem o dinheiro e de quem vai gerir a operação, porque existe um modelo de negócio a ser cumprido. Então, não fica preocupado mais se aquele cara que você selecionou, né, se o engenheiro ele é 100% competente. Ele precisa ter uma competência, claro, né, capacidade de colocar, né, em ação, mas, ao mesmo tempo, existe todo um roteiro de como lotear, de como seguir com a documentação, de como lançar esse produto, de como gerir a carteira que a Volgar dá de subsídio. Certo, Felipe? A gente tem hoje, por exemplo, tem aquele cara que quer comprar a franquia, cruzar o braço e esperar o resultado, né? Que aí é esse cara que ele vai comprar a franquia porque para ele ter uma marca, um portfólio por trás para poder
vender para o consumidor final ou captar com o investidor. Só que ele já tem uma outra atividade, eventualmente um médico, alguma coisa assim, ele, como a gente falou, ele pega e coloca esse gestor pagando um percentual do investimento em obra, né? Que o mercado hoje está entre 10% e 15%, depende da praça, né? Sendo dono de área ou não, né? Ele pode ser, a gente tem o franqueado operador e tem o franqueado investidor, são dois perfis distintos, né? Aí nós temos aquele dono de área, por exemplo, que tem nos procurado, isso é muito legal, aconteceu isso no Maranhão, uma área a 17 quilômetros de São Luís, né? Dá até para falar o nome do seu Inácio, cara muito bacana, já maduro, consolidado, 500 mil metros quadrados, frente e mar, essa área, preço de venda um pelo outro, R$10 o metro quadrado, 5 milhões era pedida na área. Esse cara ele já é bem sucedido, os filhos dele não querem tocar os negócios da família e, consequentemente, essa área. Um mora no Rio, o outro mora, acho que é dentista, trabalha na odontologia. E aí, quando ele nos procurou, no primeiro momento, para comprar a área, né? E área boa, inclusive estive lá pessoalmente para conhecer, plana a área, show de bola. Solo meio arenoso, próximo do mar, né? Não vejo uma vocação vertical. 17 quilômetros de São Luís, me fugiu o nome agora, mas 17 quilômetros de São Luís. Você sai de São Luís aqui, porque tem aquele canal, né? E você sobe para cá. Aí ela tem um banco de areia entre o mar, assim. Lá os bancos de areia são grandes, né? Em torno de 1.000 metros, 800 a 1.000 metros de banco de areia. Mas o cara não tá conforme na areia, não, né? Não é areia, inclusive. Tem até a vegetação rala em cima da área. Eu digo para ti assim, que o solo é muito arenoso comparado a nós aqui, né? Tem menos argila e tal. Mas ele, tranquilamente, dá para edificar em cima. Tem matrícula, área quente, redonda, toda regularizada. Inclusive, tudo em dia, bem enxuta mesmo. E aí nós falamos, pô, mas por que você quer vender essa área? Você está com puta negócio na mão aí, né? Porque às vezes o cara que tá em cima do negócio, ele não tem a visão que a gente tem. Entendeu? Ele pensa que assim, pô, tô com esse negócio aí, comprei lá pra trás, há quanto tempo isso, né? E a gente chegou lá e falou, ó, um pelo outro aqui fizemos uma estimativa já em cima da lei, é claro, trabalhando com parcelamento solo. Dei uma levantada na internet, fui em 2, 3 imobiliárias locais, vi o que estava acontecendo em termos de precificação de mercado. Em torno de 180 a 200 mil reais um terreno de 300 metros lá. Porque o que acontece no movimento? O pessoal às vezes trabalha em São Luís, além de ter um viés turístico, o pessoal trabalha em São Luís e dorme e usa como unidade dormitório aquela cidade, né? Mas ela tem um potencial muito maior do que isso e você vê que tá crescendo. Então o aproveitamento é de 50%. Né, considerando alguns entes ambientais ali já de bate-caixa, sem fazer um plano altimétrico ali, um mapeamento hídrico, um inventário vegetal, mas assim, você vê que não tem nascente, que não tem córrego de água, 50% de aproveitamento. Então nós estamos falando de 250 mil metros. 250 mil metros a terreno de 250 metros, 1.000 terrenos, né? Sem projetar uma área de convivência, uma dupla, enfim, estamos fazendo realmente uma estimativa para ver o que pode ser feito. Tamanho do possibilidade. Ele trabalhou com 180 mil, nós trabalhamos com 150, estamos falando de quanto, VGV? 150 milhões. Ah, tá, legal, mas para mim você está vendo ouro, né? Você não está vendo esse garimpo que tem lá, né? Claro, a gente precisa ter um pontapé inicial. Investimento dele. Se chegar naquela área pela topografia, 35 milhões. E esse 35 a gente capta no mercado. Com um produto imobiliário ali, cara, naquela região, virou a chave nele. Agora ele está na situação do administrador, né? O filho, ele tem o capital. O filho é engenheiro numa estatal e não pretende mudar. E hoje, para quem começou a jogar, eu conheço várias famílias que gostam de loteamento, é uma aposentadoria, né, Felipe? A renda passiva é muito boa. Muitas vezes, olha, uma pergunta, esse cara que ele entra como franqueado da Volgar, ele não precisa se preocupar de perpetuar, precisa, por exemplo, olha, às vezes ele tem 2, 3 áreas, ele quer trazer a Volgar para fazer 2, 3 áreas, e não precisa ser um loteador que vai continuar fazendo as 2, 3 áreas e vai gerar uma renda passiva para a família dele de 20 anos, né? Exatamente.
Na verdade, assim, nós tivemos quando nós iniciamos, por isso que eu falei para vocês que quando a gente abriu em março, a gente vem lapidando diariamente esse produto, né? Nós tínhamos fixado regiões. Então, nossa meta era trabalhar com 150 franquias, né? Nossa meta era assim, nosso planejado era trabalhar com atingir 150 franquias, e daí a gente foi fazendo a PCX, né, que é derivando em tanto tempo tantas unidades, em tanto tempo tantas unidades franqueadas e tal. E aí a gente foi para o mercado, né? Eu não havia pensado no terrenista ainda como franqueado, né? Esse feedback veio com o negócio acontecendo. Você começa a descobrir possibilidades que você não enxergava. Não, o terrenista procurou, a gente falou, pô, que legal, eu tenho uma área, só que é o seguinte, eu não quero entrar no segmento do loteamento, mas eu não quero vender a minha área, eu quero lotear a minha área e ficar com a minha renda passiva 20 anos. Isso aí. Entendeu? Então, pô, temos que trabalhar uma franquia para esse terrenista, custo mais baixo, né? E desenhamos esse produto. Aí depois nós estávamos trabalhando com as regionais, baseado nas regiões imediatas intermediárias do IBGE. Aí fomos para o mercado, primeira demanda que veio, um cara de São José do Rio Preto. O negócio é o seguinte, eu quero comprar uma franquia aqui, eu tenho uma área em São José do Rio Preto, só que eu queria entender esse negócio da regionalização, porque eu acho que vocês não têm que fazer regionalização, vocês têm que vender para o cara e deixar ele empreender onde ele quer. Porque eu também tenho uma área em Londrina. E se eu comprar a regional de São José do Rio Preto, o que eu vou fazer com a minha área de Londrina? Aí eu vejo que não compensa comprar a tua franquia. O jogo dele, fazendo o papel dele na negociação, né? Sim. Aí eu até endureci. O Gustavo, que é o nosso diretor comercial, me trouxe essa informação. No primeiro momento eu endureci, fiquei endurecendo uns 30 dias, 60 dias mais ou menos, e daí começou a crescer essa demanda. Né, nós tivemos mais de 10 pessoas falando a mesma coisa. E eu, na minha concepção, eu tinha que... Aí deixou de ser uma exceção. Aí, na minha concepção, o que eu tinha? Cara, se eu vender uma franquia pro cara e um outro fulano vogar lá empreender na mesma praça, eles não vão ter atrito, né? Eles não vão gostar, mas pensando na mentalidade, no que isso representa, não que na prática vão ter atrito, porque claro que um pode estar fazendo um condomínio de lotes, outro pode estar fazendo um loteamento, cada um num bairro da cidade, não vai ter atrito, porque são propostas distintas. Sim. Muito pelo contrário. E daí eu ouvi isso desse candidato de São José do Rio Preto, que é o Noriô, e ele falou assim, então vamos trabalhar aí com regiões abertas. A minha franquia você pode fazer assim, você não precisa me dar a região. Inclusive, eu vou gostar que venha alguém aqui com a mesma marca fazer um empreendimento na minha praça, porque vai fortalecer o meu marketing, sim, vai fortalecer a minha credibilidade. E a marca dele que está se associando. Exatamente. Pô, a Vogar está com 2 aqui. Porque o cara que vê, principalmente o consumidor final, ele vê uma marca. Sim. Ele não vê o Felipe, o Cleverson, o Renato, entendeu? Então, assim, ele vê a Vogar como um todo, e esse cara ele compõe. Eu ganho menos, eu ganho 5% de royalties, mas eu ganho no volume, eu estou trazendo à luz um negócio excelente, né? Porque a urbanização, e isso é uma coisa diferencial da franquia hoje. Nós tivemos o diretor de comercial da Vogar Empreendimentos, que é o Cleon, a esposa dele tinha uma rede de franquias aí de chocolates. Cara, ela ganhava R$5.000 por mês, trabalhava de domingo a domingo, tinha funcionário até às 10, né? E a franquia da Vogar Empreendimentos, ela não tem essa situação, né? Então, o que acontece? Esses caras que estão vindo, eles não querem esse braçal, que é o caso do médico, que é o caso do engenheiro, do arquiteto. Então, a gente compara essa questão, que é a maturidade do franqueado que a gente conversou. O cara não está pesquisando uma franquia na internet para comprar e vai na Vogar. Ele nem sabe do que se trata. Ele nem sabe, nem entende. Ele fala, não, isso aqui não é para mim. Tanto é que os caras que têm nos procurado hoje, quem são? São pessoas, empreendedores com um nível de maturidade maior, né? Então eu vejo assim que o negócio realmente é disruptivo, está sendo disruptivo. Para mim é uma novidade. Eu tô com um vespeiro que não sabia nem o tamanho. É um absurdo. Demanda do Brasil inteiro. A metodologia ela é testada e aprovada, deu certo na nossa realidade, né?
E o suporte para esse franqueado é um suporte full-time também, né? Dentro das normativas e das regras aí da franquia, né? E é isso aí, a gente tá... Renato, então eu acho que pro programa de hoje aqui, caiu aqui, gente, mas a gente vai levantar, tá vivo. Tá respirando? Tá respirando. Mas acho que pro programa de hoje, para quem tá nos assistindo aí, acho que é uma luz, né, para quem estava aí com receio de investir em loteamento ou entrar em loteamento, porque às vezes, né, Felipe, às vezes o cara está sendo sediado com uma área boa para fazer e não percebeu que ele não pode fazer. Não, a gente, para tu ter uma ideia, a nossa franquia, que é esse comparativo que eu fiz da franquia de varejo e tal, de chocolates, você está lastreado em imóvel. Você não vai perder o teu dinheiro nem que dê errado. Vamos falar a verdade, entendeu? Porque você está lastreado em imóvel. Se você tem uma franquia de varejo que te gera um custo operacional alto de locação, de mão de obra, para que aquela operação funcione... Shopping, então, se fala luva... se você quebrar, teu dinheiro foi pro ralo. Se o teu loteamento der errado, você tem um imóvel. Você não vai perder, entendeu? Eu não tenho a área, mas você vai permutar e assim, você está investindo em um negócio concreto. Amanhã ou depois ele vai sair se ele atrasar. Não que seja o caso, porque assim, a gente já empreendeu em praças que em 24 meses a gente entregou o empreendimento entre negociar a área, aprovar e executar a obra. Caramba. Entendeu? Por quê? Porque baseado inclusive na nossa metodologia, eu vou falar um negócio aqui que eu não deveria falar, que eu falo só para franqueados, mas eu vou te falar uma receita. Sempre trabalhar em duas praças. Uma praça de pequeno porte com aprovação mais rápida e uma legislação mais branda, e a praça de maior valor agregado, onde você historicamente demora um pouco mais para aprovar um projeto. Aqui você paga a tua conta do mês e aqui você ganha dinheiro. Aqui você tem muitas brechas para que o dinheiro venha para o caixa. Eu boto dinheiro no caixa hoje em 90 dias, com uma SPR constituída e um imóvel integralizado dentro da Vogar. Claro que a gente já tem hoje, os nossos investidores, eles nos conhecem, sabem que a gente entrega, já entregamos, já ganharam dinheiro conosco. Nós temos um investidor que está no Instagram da Vogar. O cara faturou 165% num empreendimento nosso. Isso que ele investiu em 2 unidades só. Depois ele falou assim ainda, quando a gente fez, ele pegou pré do pré também, né, cara? A gente tinha acabado de integralizar o imóvel na SPE. Não tinha nem planta definida. Aí ele falou assim, vou investir e tal, 2 unidades. O cara vendeu depois, né? Isso 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, 165%. Aí ele dá esse depoimento aí, a gente colheu o depoimento dele para usar nas redes sociais. E isso está dentro da nossa metodologia, né? Tudo respeitando a lei, tudo dentro das normas, o que é fundamental, né? A gente não... Pode procurar hoje lugar de empreendimento, se tiver algum processo, não tem processo, a empresa é limpa, exatamente porque a gente é honesto, a gente conduz com honestidade, realmente quer parceiros que sejam com esse mesmo perfil que o nosso, por isso que a gente é criterioso, né? A gente não vai pegar a ficha criminal do cara, vai ver a capacidade financeira, vai ver a idoneidade, vai ver a reputação, vai avaliar o perfil, entendeu? Não é empreender, tirar de onde não tem, pôr onde não dá. Não é você esperar o cenário ideal para fazer. Felipe, cara, excelentes informações, eu gostei muito do bate-papo aqui de hoje, e eu acho que o termômetro disso é se você venderia pra gente. Eu fiquei com vontade de comprar. Será que nós temos uma ficha? Será que eu nunca briguei com ninguém? Como é que tá minha criminal? Eu tenho que olhar. Cara, eu sou apaixonado por esse negócio que você faz. O Cleberson também trabalha nessa área, eu trabalho nessa área também, porque, cara, assim, ele te dá um volume de tudo, de trabalho, de financeiro, de transformação de áreas, de transformação de vidas, né, do comprador final muito grande. E eu particularmente não conheço nenhum negócio misto que gere tanta lucratividade quanto o passamento de solo, assim, não. Para tu ter uma ideia, nós estávamos até conversando aí no bastidor, eu e o Cleberson,
já há alguns meses, vários escritórios de gestão de grandes fortunas, Office Family, Começaram a olhar para têm procurado a Vogar Franchise. Porque ou tem capital para investir, ou tem área e não sabe o que fazer com ela. Só tinha fazenda, né? Só fazenda. Exatamente. E assim, hoje o agro, puta segmento, adoro o agro, acho que é o motor do Brasil, entendeu? Mas ele é um segmento que, falando em termos de isso, basta você conversar com alguns produtores, ele oscila muito. Né? Às vezes o cara tá lá ganhando grana pra caramba no preço da soja, como estava esses dias a 170 a saca, e de repente, daqui uma safra, o cara não está cobrindo os custos de plantação de insumos e defensivos. E risco, né? Climático, praga, tem muita variedade. Nós estávamos conversando aqui em Mafra, quando acabava a floresta ali, por exemplo, pinheiro, pinos, o via de estoque e fazia o adensamento, o loteamento no caso, né? Isso há décadas atrás. Mais ou menos nessa linha está acontecendo. Eu estive em Lucas do Rio Verde alguns dias atrás, onde era a soja, não é mais, está urbanizado. E vai mais, lá a cidade vai explodir. Eduardo Magalhães, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, estive em Luiz Eduardo Magalhães, tenho rodado o Brasil. Cara, eu estive num estado que, olha, ninguém olha para aquilo lá e é carente de tudo, Amapá. O cara que montava uma franquia da Vogar no Macapá, esse fica milionário em 24 meses. Vamos encerrar pra gente bater um papo. Cara, é muita oportunidade. O Brasil é muito grande, tem muita terra. A concepção de produto imobiliário vem mudando cada vez mais. Isso independente de praça. A pandemia ela acentuou essa situação, né? Do cara em Blumenau, por exemplo, que nós estamos fazendo um condomínio de lotes no Fortaleza. O pessoal tem nos procurado lá porque eles moravam no horizontal, foram para o vertical. Blumenau nos últimos 10 ou 15 anos ela teve um boom vertical muito grande. E o pessoal migra, né? Novidade e tal, isso e aquilo. Independente de ser cultural ou não, né? E a população hoje, para tu ter uma ideia, esse cara que é economicamente ativo hoje, 25 mais, que está saindo da faculdade, que é recém-casado, esse cara ele tem um estereótipo de consumo diferente do que era há 4, 5 anos, há 10 anos atrás. A gente é de uma época que casa tinha que ter 600 metros de terreno, 300 de área de construída, a gente ganhava um 13º, acumulava capital, ou então acumulava patrimônio, trocava de carro. Esse cara ele não quer luxo, ele quer conforto. Praticidade. Ele ganhou o 13º dele, ele viaja para o exterior, ele vive a experiência, entendeu? Ele não está preocupado em acumular patrimônio, acumular capital. É um lifestyle diferente, né? E ele consome um produto imobiliário diferente também. Eu digo isso porque lá em Blumenau o pessoal que migrou tem nos procurado para voltar para horizontal. E eu ouço, eu sinto falta de pôr o pé na grama, de tomar um chimarrão na garagem. Eu ouço desse cara mais novo, que é esse estereótipo de consumo diferente. Eu não quero uma mansão, eu quero uma casa confortável. Eu saio às 7 da manhã e volto às 7 da noite. Eu não vou ter filho, eu só tenho um pet. Ou se tenho um filho, só tenho um filho. Então mudou muito esse consumo do produto imobiliário em si. E agora, com a pandemia, ficou mais acentuado para o empreendimento horizontal. Né? Então ele prefere... Tem um condomínio aqui que inclusive foi inspiração nossa, aqui em Biguaçu, terrenos a partir de 150 metros quadrados. Aqui em São Paulo é normal há muitos anos já. Hoje a arquitetura faz milagre. 180 metros quadrados, 3 suítes, 2 vagas de garagem com sobra de terreno para pôr uma piscina. Com 150 metros. Se foi o caso geminado, então o cara faz 3. Só que o condomínio tem até quadra de tênis de cyber. Entende? Então, o estereótipo de consumo mudou. A gente tem pesquisa de mercado dentro da Vogar, por exemplo, que primeiro item, segurança. Segundo item, lazer e esporte com custo compartilhado. Terceiro item, contato com a natureza. Segurança vem primeiro, né? Que hoje você ter um bom sistema de vigilância, você ter uma portaria 24 horas, você ter um cercamento, não precisa ser um muro chapado, entendeu? Se você tiver a vigilância um cercamento bacana, tanto é que os loteamentos abertos hoje também têm ganhado um espaço maior, um bairro planejado, que hoje é fundamental, né? A gente tem, nós estávamos conversando que o projeto estava mostrando. Em Jaraguá do Sul nós temos hoje
12 hectares. Né? O nosso projeto ali está de que forma? À frente dela, nós fizemos uma gleba de 15 mil metros para verticalizar com 8 pavimentos. Na sequência, a gente tem um pequeno centro comercial entre esse quinhão, essa gleba comercial está entre o prédio, que é essa gleba de 15 mil metros, e entre as residências unifamiliares que vão ser os lotes. E no fundo, fora do perímetro do prédio, nós temos uma academia ao ar livre, uma pista de caminhada e um playground. Foi feito, terminou a terraplanagem agora desse terreno, são no bairro João Pessoa, sentido Xereda. Então, assim, do ponto de vista de lucratividade, essa gleba de 15 mil metros, inclusive eu vou perguntar com a consultora vertical. Isso é uma das coisas que eu tenho feito. Então, isso é mais uma coisa que o dono do terreno tem que potencializar. Sempre potencial. Então, é só o primeiro passo, né? É só o primeiro passo, exatamente. Você estava falando de cidades de pequeno porte, nós tivemos uma experiência muito bacana numa cidade que se chama São João de Itaperiú. Ela tem 4 mil habitantes. E, cara, eu vou contar rápido esse case. O corretor ficou me infernizando uns 6 meses para ir naquela cidade. Eu olhava os indicadores daquela cidade e falei, cara, mas tem 4 mil habitantes. Não. Eu vou fazer o que aí, cara? Eu entrava lá, pegava o Brasil em Foco e tal, 380 residências com IPTU inscrita na prefeitura, o resto era tudo CCIE de INCRA. Eu falei, puta merda, né, cara? Mas beleza, daí um dia ele de tanto me encheu o saco, ele conseguiu que o prefeito me recebesse lá. E eu falei, cara, já que o prefeito vai me receber, eu vou lá, né? Cara, um prefeito desenvolvimentista, um cara novo, 40 alguma coisa, assim, pra frente. Se todas as cidades tivessem um cara com uma visão, com um perfil daquele, abriu as portas pra gente, falou o que vocês precisam para trazer esse investimento pra cá. Porque assim, se eu, enquanto morador, eu tenho minha grana aqui, né? Eu tô olhando pro mercado de cima. Onde eu vou ter mais resultado financeiro, eu vou pôr minha grana. Tá bom? É o meu vendedor, o meu business é esse. E, cara, alguns entraves, principalmente de legislação, e estava passando por uma constituição, um aprimoramento do plano diretor. Né? E aí eu comecei a enxergar aquela cidade diferente. Tem um frigorífico lá na cidade, que está fazendo um investimento milionário agora, que vai gerar mais... Já, na verdade, já está terminando a planta agora. E esse frigorífico fatura 1 bi por ano. Ele é responsável por 52% da arrecadação do município. Maior que a prefeitura. E daí eu comecei a fazer essa conversa de boteco, de ir numa padaria, de ir na prefeitura. Vocês não termômetro ali do lado. E aí cheguei nas cabeças do frigorífico. Aí fui conversar com o pessoal lá. O frigorífico tem 12 ônibus por dia buscando funcionários dos municípios lindeiros. Então, assim, de 8 a 12, alguma coisa assim, buscando funcionário diariamente. Logo, você tem um déficit de moradia. Esse é uma pontinha ali que você começar a puxar, você vai ver muita coisa, né? E aí você vê que é uma cidade que muito as casas, você já vê o padrão, o nível das casas, você vê o serviço público, cara, escola municipal de primeira a quinta série, melhor que muita escola particular de municípios de médio e grande porte. Tem acupuntura na rede pública de saúde municipal. Entendeu? Então, assim, umas coisas que daí você começa a ver e entender o porquê que o dono do frigorífico de Bi não sai de uma cidade dessa. Não tá lá no trânsito arrancando cabelo, que nem a gente e tal. Então, o que acontece? Daí eu tomei a decisão, falei, legal, então vamos lotear aqui. Vamos chegar, não, tem uma área lá, tem 200 mil metros. Eu falei, cara, eu quero uma coisa pequena. Eu vou pôr o pé aqui, mas eu não vou chegar com os dois. Que eu tirei esse termômetro legal e tal, mas eu não quero chegar com os 2 pés, que pode custar caro, se eu errar eu tiro. E negociei uma área de 25 mil metros lá. Uma área pequena, e lá é permitido o mínimo de 240 metros, meio de quadra, né, esquina 360. E chegamos numa planta que tirava 60 terrenos. Né? Eu falei, 60 terrenos para 4 mil habitantes e tal, legal. Cara, foi tudo. Estamos fazendo a segunda fase, terraplanando já a segunda fase, lá com mais 60. Me surpreendeu. Já tem fila de espera, com certeza. Já tem fila de espera. Agora, várias pessoas me procurando para
para permutar áreas lá. Essa cidade ela está a 10 quilômetros da praia central do Barra Velha. Então, assim, ela, além de... eu ouço muito dos caras, eu gosto da praia, mas eu não quero a muvuca da temporada. Então eu tô aqui no mato, que eu também gosto, e quando eu tô com vontade de ir pra praia, eu pego meu carro 10 km e tô lá. Então você une as duas coisas. Tem o público do frente mar e tem esse público também. Ponto. São duas realidades. E essa cidade me surpreendeu muito. Isso é uma das coisas que na nossa metodologia a gente, inclusive... não só apresenta como vai trabalhar para que o franqueado tenha cases. E assim, o que é muito bacana pontuar também, você tem no mercado hoje o licenciado do fulano, o licenciamento disso, o licenciamento daquilo. Por que isso? Porque a franquia realmente é diferente. A franquia você pega na mão, entendeu? Uma coisa é vir aqui, te dar uma aula e falar o que você tem que fazer, virar as costas e ir embora. Não é mentoria, é franquia. É diferente. É bem diferente a entrega. E outra coisa, o risco. Quando você é um licenciado, você não tem o teu licenciador solidário a você. A franquia envolve esse risco da solidariedade. Então, se ele não entregar, você tem que entregar. A gente tem que... não exatamente assim. E ele ganha. E ele não ganha se esse negócio do cara não virar. Então, um senso de parceria de sociedade acaba sendo muito maior do que você ensinar. Eu te ensinei. O nosso contrato é 8 anos. Ele é o casamento. Nosso contrato é de 8 anos. O que for produzido dentro desse período de 8 anos, mesmo que a liquidez seja fora desse prazo, a gente está dentro. Eu não consegui ficar casado esse tempo todo. Ele pode romper esses 8 anos de contrato e lá na frente ele caminhar com as próprias pernas. Eu, inclusive, sei que isso pode acontecer. Estou disposto a correr esse risco. Mas eu penso assim, eu vou cuidar do meu jardim para que as borboletas não vão embora. Então, se ele tiver gostado, tiver satisfeito em fazer parte dessa rede. E às vezes também modelando, pivotando o negócio para encontrar novas formas dessa extensão, Como a extensão agora funciona assim, porque eu entendi com as saídas ou com as entradas que o cenário é diferente. E assim, na verdade, como eu falei para vocês no início, tanto para nós quanto para o mercado é uma novidade. Isso não existia. A gente lançou 23 de março, a gente está em 7 agora, estamos em 4 meses. Mas, cara, nesses 4 meses, o que a gente já viu, já presenciou, já entendeu qual é a dor, o que está vindo para nós, entendeu? Porque assim, você chegar e falar para o cara, loteia aí, é fácil, entendeu? Cara, o cara não sabe por onde começar, entendeu? E ele quer essa... E outra, o que é bacana, a gente se... O meu ganho é proporcional ao êxito do meu franqueado. Aí é a maior prova de que vai acontecer. Mas você ganha. Porque assim, se ele não ganhar, eu não ganho meu Eu vou te falar, o seu negócio ajuda o meu negócio. Por exemplo, meu negócio principal é publicidade imobiliária. Quantas pessoas chegam para mim com um negócio mais amador, sem saber o que fazer, e eu como publicidade, apesar de ter cases, por ter amigo que faz, que sabe fazer, não é o meu papel ensinar esse cara. Mas se eu puder falar assim, você tá meio perdido, cara, vem pra cá, dá uma olhada aqui nessa franqueadora, precisa amadurecer, ficar mais robusto como produto, como empresa, e aí a gente volta a conversar. Eu quero te ajudar, eu quero embalar seu produto, mas eu embalo o produto, você precisa chegar aqui com o produto. Sim. Entendeu? E às vezes o cara chega pra mim na agência sem nada. E aí não é meu papel, Sim. Então, um negócio que você faz ajuda, inclusive, os clientes que a gente pega, que o Cleberson pega, que estão ali, às vezes, batendo a cabeça, perdido de onde começar, e não dá pra gente ajudar todo mundo. O que a gente tá vendo aqui, Felipe, pelo que você tem colocado, é que cada vez mais a Volgar vai ficando mais qualificada por conta do portfólio, por conta dos clientes, vai entendendo melhor como o Brasil funciona, já entende, mas a gente gosta de falar, a gente nunca é suficiente, porque a gente tem que estar sempre aprendendo nesse mundo digital, E isso é bacana para quem tá nos assistindo aqui e enxergou uma oportunidade de se aproximar da Volgar. Dentro dessa ótica, fala pra gente aqui, porque a gente tá chegando no final aqui do nosso episódio, como é que a pessoa que nos assiste pode contatar a Volgar hoje e chegar a ser um franqueado? Hoje nós temos vários contatos, nosso site, nosso Instagram, qual que é o Facebook,
é @sejavogar, né? Esse é o Instagram da franchising. E junto com ele você já vai ter um link para empreendimentos. O empreendimento será voltado para os nossos empreendimentos, na nossa regional. Os franqueados vão passar a trabalhar, inclusive, nos nossos canais. Nós vamos fazer a divulgação do empreendimento dos franqueados nos nossos canais, inclusive não só nos nossos canais de comunicação, mas também B2B, com plataformas como o DWV, para empreendimento hoje que já faz parte. O site também é Seja Vogar? O site é vogarimpreendimentos.com.br. E daí você lá dentro tem o caminho para Vogar. Se vira aí, editor. Volta na tela, tudo aí, hein? Então, você que está nos assistindo aí, vai lá, acessa e você vai ter contato aí com a estrutura da Vogar. Quem sabe ter o privilégio, igual a gente está tendo aqui, de sentar aqui com o Felipe e aprender um pouco mais sobre esse mercado aí. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, quero agradecer. Felipe, também quero agradecer pelo seu tempo, você veio de outra cidade, agradecer aí pela aula, pelas dicas, acho que deu um direcionamento, acho que a pessoa que entrou nesse conteúdo hoje, nesse episódio, e estava meio perdida, acho que ela já tem agora olha ali. Já tem o rumo. Já tem que procurar. Exatamente. Na verdade, a gente devia até nós podíamos combinar o royalty nosso aqui agora dessas indicações, hein? É verdade. Para eu ter uma ideia, assim, nós temos recebido, por exemplo, volto a falar para vocês, eu sou paulistano, de São Paulo, assim, Tatuapé. Estou muitos anos fora de São Paulo, quando eu era pequeno ainda, por uma questão de qualidade de vida, meus pais mudaram para o sul, que é a cidade da minha mãe, aqui em Santa Catarina. Depois eu fui para Cascavel, fiquei 13 anos em Cascavel. E tive uma experiência fantástica que contribuiu muito para minha forma de conduzir as coisas hoje dentro do business, desse mercado, é que com 19 anos eu tive a oportunidade de entrar no grupo Super Mufato, que hoje é um dos principais players do segmento de varejo supermercadista, e aprendi muito ali. Mas esse pessoal, por exemplo, São Paulo, né, tô falando de São Paulo, tem nos procurado muito, porque realmente tem áreas e não sabe como conduzir, não sabe o que fazer, entendeu? Para que eles consigam ter resultado dentro da área deles e rentabilizar esse ativo hoje, né? Bom, pessoal, para você que acompanhou até aqui, não esqueça de curtir aí os canais de distribuição desse conteúdo no Spotify, no YouTube. Compartilhe esse conteúdo com outros profissionais do mercado imobiliário. Talvez uma pessoa que você conheça precisa de orientação e esse episódio está repleto disso. Queria agradecer meu parceiro Kleberson, que também é meu braço direito. Queria agradecer nosso diretor Heriberto. Queria agradecer todo mundo envolvido no projeto e os nossos apoiadores, que sem eles isso aqui não seria possível. Então queria agradecer em especial ao IBREP, que cede esse espaço, as câmeras, e o filmmaker que trabalha aqui com a gente. Queria agradecer a Black Marketing, que estrutura aqui para que tudo isso seja entregue para você de forma redonda, limpa, com áudio bacana, com imagem bacana. Queria agradecer também o pessoal da Locar Mais, da Imóvel, da AP11 e agora também do Imobilid, mais um parceiro aí para o time. Pessoal, muito obrigado. Nada disso seria possível sem vocês. É isso aí. Você que quer patrocinar, entre em contato com a nossa rede aqui, deixa o seu comentário aqui que a gente dá um jeitinho de você estar aqui com a gente. Bora lá? Bora. Obrigado, até o próximo episódio. A Imóvel Brokers é a maior plataforma de dados imobiliários para captação de imóveis. Localize o proprietário do imóvel de interesse, assim como outras funções como avaliação mercadológica, como funil de captação. Entre em contato com a nossa equipe. Locar Mais, do seu jeito. P11 nasceu para mudar e melhorar a experiência tanto do comprador de imóvel como do vendedor de imóvel, trazendo uma tecnologia de fácil usabilidade e também o lado humano, em pessoas envolvidas que entendem do negócio, que são proprietários do mercado